Boa noite, pessoal. Primeiro eu vou começar apresentando a nossa equipe. Sorelle, Ariane, Viviane e tem Suzane também, que não pôde estar aqui, e Vitória. O nosso tema é Seguridade Social no Brasil. A gente vai estar aqui entrevistando o senhor André, que é professor. Primeiro, nós gostaria de agradecer a disponibilidade de você. E a gente gostaria de começar falando o que é a Seguridade Social no Brasil, o que é e como ela é composta. Ótima pergunta para a gente começar. Então, primeiro vamos falar de seguridade. A seguridade é um conjunto de medidas voltadas a buscar garantir o sustento e a dignidade da pessoa, ainda que ela não possa trabalhar. Então, em síntese, quando a gente volta lá para a antiguidade, nós tínhamos as guildas dos ferreiros, dos sapateiros, do pessoal que trabalhava com couro, e todos se ajudavam. Quando um ficava doente, todos ajudavam com alimento, com moedinhas de ouro, para que aquele que não estivesse podendo trabalhar, pela idade, por um acidente, pudesse ter seu sustento. Então a gente começa a ter o que seria uma seguridade social, e com a evolução da humanidade, evoluiu-se essa forma de se resguardar o direito de quem não pode trabalhar. A Seguridade hoje ela já é bem mais complexa. Ela é unificada num grande INSS para os trabalhadores da iniciativa privada. E ela busca, por exemplo, que as pessoas tenham, através de suas contribuições, o direito de receber auxílio-doença, aposentadoria. Mas a Seguridade Social ela vai muito além, porque ela também abarca outras formas de assistência, como, por exemplo, o BPC-Loas, para aquelas pessoas de mais de 65 anos que não podem trabalhar, para aquelas pessoas que também possuem uma deficiência que as impedem de trabalhar. Então nós temos, além disso, o SUS, que ele também entra em toda essa questão da seguridade social. E exatamente isso, garantir dignidade para todos. A Previdência Social aqui no Brasil, por sua vez, ela é contributiva. Se eu quiser os benefícios da Previdência, eu tenho que estar contribuindo. Já a assistência o SUS, universal, gratuito, para quem precisa. Okay? Então, Seguridade no Brasil é esse conjunto. Previdência Social, Assistência Social e SUS. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre os 3 pilares da Seguridade Social: a saúde, a previdência, a assistência social. Perfeito. A Previdência Social, como eu falei, contributivo, todo mês ali a gente contribui. Adoeci, não posso trabalhar? Eu vou ter meu sustento resguardado. É claro que eu provavelmente não vou ganhar a mesma coisa. Cheguei a uma idade, contribuí muitos anos, vou me aposentar. Então perceba que a Previdência Social ela é contributiva e ela busca dar assistência se eu estiver impedido de ter meu próprio sustento, pela idade, por acidente, por alguma sequela ou o que for. Mas a Previdência ela é contributiva, já a assistência social não. O melhor exemplo é o BPC-Loas, que a pessoa idosa, mesmo sem contribuir, aos 65, pode receber um salário mínimo todo mês. O deficiente que está incapacitado para o trabalho também. E por último o SUS, que a gente conhece bem. Um sistema universal de saúde, longe de ser perfeito, mas que ajuda a vida de muita gente e que a gente que merece toda a nossa proteção, valorização e sempre evoluir. Falando sobre o SUS, eu gostaria que você colocasse para a gente como que é o Sistema Único de Saúde na garantia, no Sistema de Saúde Universal. Como que está a saúde universal hoje? Está um sistema bom? Como que está? O SUS é motivo de muito orgulho para nós brasileiros, mas é longe de ser perfeito. Então, quando você precisa, por exemplo, de uma urgência, emergência, você pode se deparar com filas muito grandes, dada a alta demanda de serviço, a baixa valorização do profissional que ali atua. Então, nós temos sim nossas mazelas, mas fato é que todos nós conhecemos alguém que realizou alguma cirurgia ou recebe algum medicamento de alto custo com 0 de gasto. Né? Então nós temos casos de sucesso e casos realmente muito preocupantes da saúde pública. E é interessante que a gente não pode sequer culpar o governo federal, os estados ou os municípios, porque o custeio, a administração, o SUS é um trabalho conjunto entre esses 3 graus da gestão. Ou seja, nós temos problemas municipais, dificuldades estaduais e desafios federais, mas ainda assim, junto com, por exemplo, os sistemas de vacinação, o DataSUS, que você tem um controle, um registro de dados
desses pacientes, a possibilidade de qualquer pessoa, até mesmo um estrangeiro viajando, ter um atendimento de saúde aqui no Brasil, é fantástico e é algo que muitos países gostariam de ter. Mas claro, tem seus desafios e a gente tem que evoluir e muito o nosso SUS. O que eu ia perguntar para você praticamente já respondeu, que quais são os principais desafios do SUS enfrenta hoje? Seria, né, as filas, as esperas, e entre outras coisas. Princípio básico de economia. Na economia ela se baseia porque nós temos uma demanda praticamente infinita e recursos finitos. Então a gente precisa de uma gestão inteligente para que use bem o que a gente tem. E aí entra aquelas situações tão interessantes que a gente debate, se debruça no direito. Por exemplo, o tratamento que esse garoto está solicitando custa $1 milhão. Com esse $1 milhão a gente poderia tratar 100 mil pessoas na urgência e emergência básica. Então a gente tem esses conflitos e acaba levando muita judicialização dessas demandas ao SUS. Mas a gente também tem que ter a humanidade, né? Não é porque o tratamento desse garoto é caro que ele não tem direito, não é universal. Universal. Mas os recursos são finitos. É um desafio de gestão. Culpar a gestão é muito fácil. Vivê-la é difícil. Passando para o próximo tema, Previdência Social. Quais são os principais benefícios da Previdência Social para os trabalhadores brasileiros? Excelente você falar trabalhadores, porque realmente para eu poder gozar dessa previdência eu preciso estar trabalhando, inclusive o trabalho não remunerado. Por exemplo, a dona de casa, o síndico voluntário, eles podem contribuir para a previdência e ter as proteções dela. O MEI, apesar de não ser empregado fichado, ele trabalha de forma praticamente autônoma, né? Apesar de ter o CNPJ, ele também tem uma certa proteção. Então, os principais benefícios são o auxílio-doença, que hoje em dia a gente chama de benefício por incapacidade temporária. Eu gostava do nome antigo, mas tudo bem. Eu estou temporariamente incapacitado de trabalhar por mais de 15 dias, ou como autônomo por qualquer dia que seja, o INSS irá custear parcialmente a minha remuneração. Isso é bom porque o meu patrão não vai precisar me manter pagando o meu salário enquanto eu estou afastado. Isso desonera o meu patrão e me garante uma remuneração até que eu me recupere e volte a trabalhar, a produzir e contribuir. Lembrando que é necessário estar em dia com as contribuições, mas mesmo se eu não estiver trabalhando, eu ainda tenho um período que pode ser de 12, 24 e até 36 meses, chama período de graça, que eu aproveito o período lá atrás e posso ter esse benefício. Então, o principal, auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária. Por outro lado, tem o de incapacidade permanente. Às vezes a pessoa realmente ela deve ser aposentada por invalidez, afinal ela não tem condições de voltar ao trabalho e tudo indica que tão cedo não retornará. Um outro benefício é a pensão por morte. Caso você faleça, seja contribuinte e deixe dependentes, eles irão receber parcialmente a sua remuneração. E a aposentadoria, né? A maravilhosa aposentadoria que a gente sonha, a gente já começa a trabalhar pensando em parar de trabalhar. A aposentadoria pode ser por idade, por tempo de contribuição ou até por invalidez. Ela é um dos principais benefícios da Previdência. Agora, nós temos os nossos desafios, né? Afinal, a conta, muita gente diz que não está fechando. Em sua opinião, como as reformas previdenciárias recentes impactaram os trabalhadores? Lembra do princípio básico da economia? Nós temos uma demanda infinita e recursos finitos. Então reformas, por vezes, são necessárias para a gente conseguir fechar a conta. Só que, infelizmente, vários setores não foram atingidos pela reforma. Então, não foi uma reforma justa. É uma reforma que, como sempre, corta na carne, como disse Michel Temer, cortar na nossa própria carne. Cortou-se dos benefícios dos chefões do funcionalismo público? Não. Sempre corta da aposentadoria, das pensões, dos auxílios, dos mais pobres. E agora o debate no Congresso Nacional, e eu não estou dizendo que não é um debate necessário, é de talvez a gente ponderar benefícios abaixo do salário mínimo, como ocorre no Chile, de forma a ver se fecha essa conta. Porque, de fato, existe um passivo enorme na nossa Previdência, por exemplo, dos MEIs. O microempreendedor individual, ele está contribuindo com uma faixa mínima de R$70 em média. Só que ele vai ter o benefício, ele tem acesso a uma certa Previdência. E aí, quando a gente vê também, por exemplo, quantos filhos você tem? 2. Quantos filhos você tem? 2. Quantos filhos 2. você tem? Nós temos, então, todas vocês com 2 filhos. Muitas pessoas que vocês conhecem não têm filhos, certo?
Eu mesmo tenho 37 anos em outubro, 1º de outubro, e não tenho nenhum filho até agora. Quem vai nos pagar a aposentadoria? A nossa população está chegando a uma idade maior? A cada ano a gente não está envelhecendo mais? A conta provavelmente não vai fechar. Então a reforma é necessária, mas me dói a reforma que corte na carne só do mais pobre, que é o que a gente vê todo dia. Verdade. Agora a gente vai falar sobre assistência social. Como você nos explica como funciona a assistência social no Brasil e quais são os principais programas oferecidos? Bom, em sendo do direito, a minha visão prática do dia a dia da assistência social vai ser um pouco limitada. Mas nós temos a estrutura, como eu falei, do BPC-Loas, por exemplo, que resguarda ao deficiente ou a pessoa maior de 65 anos que não tem direito a uma aposentadoria e não tem outras fontes de renda, uma renda de um salário mínimo. Nós temos também aquela assistência social mais direta, feita ali, por exemplo, nos CRAS e CREAS, que vão desde acompanhar, por exemplo, uma criança sofrendo violência doméstica, ajudam um deficiente a fazer a solicitação desses benefícios, fazem acompanhamento de questões que acontecem no dia a dia das famílias, orientam, auxiliam, encaminham para outros órgãos de saúde mental, de proteção, da delegacia da mulher. Então, a assistência social, o trabalho feito, principalmente graças à sua grande capilaridade, o seu grande alcance na sociedade, em N bairros, por mais distantes que sejam, por mais periféricos que sejam, é essencial. Mas tudo isso gera um grande custo. E como esses três componentes da Seguridade Social interagem entre si para formar um sistema integrado? Aqueles que possuem previdência, eles estão resguardados porque estão nesse sistema de seguro, né? É como se todo mês eles pagassem um seguro, se sofrer um acidente, vão estar resguardados. Aqueles que não têm a previdência, por não terem contribuído, por não terem condição e são de baixa renda, têm direito de, em que pese a não contribuição, não ter acesso à previdência, mas ter acesso à assistência. E a questão terceira da saúde, de ela ser universal. Eu digo por experiência própria que é tão interessante, tão variável a experiência, né? Eu não utilizei o SUS para emergência, mas utilizo todo ano para exames de rotina, inclusive com encaminhamento para clínicas de especialista. Então aquela clínica, que é uma clínica particular, ela também atende pacientes encaminhados pelo SUS, em convênio com o SUS. Complementar a renda, né? Então nós temos esse atendimento de encaminhamento do paciente que talvez ali na rede pública, na UPA dele, ali na UBS dele não seja suficiente, né? Não haja um especialista, mas encaminha-se em parceria para hospitais especializados. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que fazem cirurgia bariátrica pelo SUS, né? A tão necessária para pacientes com obesidade de grau 2, de grau 3, e conseguem pelo SUS sem custo. Tem uma lista de espera, demora, mas eles conseguem uma cirurgia de alto custo e depois, inclusive, a lipedectomia, que é retirada. Então, coisas bem específicas. E eles estão tendo assistência, né, constante em todos os tipos, psicológico, de exames, todos os tipos de assistência eles estão tendo. E a coisa mais sensacional que não se fala do SUS é que tem nutricionista. E nós estamos tendo uma epidemia de obesidade no mundo, de sobrepeso, de obesidade, e não se fala tanto desses profissionais que são tão necessários para o dia a dia da população. E eles são preparados para atender a realidade da população mais carente. Afinal, eles têm que estar também de acordo com a realidade do lugar que atendem. Então, assim, o SUS é fantástico. A gente tem que valorizá-lo, lutar por ele. Mas tem suas mazelas. Então agora a gente vai falar sobre a interação entre saúde, previdência e assistência social. Qual que é a importância dessa interação para garantir o bem-estar da população como um todo? Bom, basicamente, a gente pode imaginar uma pessoa que durante a sua idade produtiva teve a previdência. Sofreu por algum momento, não pôde contribuir, ficou numa situação de penúria, morando com pessoas dependentes, possui mais de 65 anos, está sem renda, utilizou-se da assistência e durante toda a sua vida pôde usar o SUS, né? Então, isso não impede, por exemplo, que a pessoa também vá a uma clínica particular e custeie do próprio bolso, mas ela também tem sempre a opção, uma urgência e emergência, né, pelo SUS. Então, você vê que a questão da assistência social está sempre próxima,
Então, os benefícios que a gente possui, eles são de várias ordens, buscando resguardar sempre o quê? A dignidade da pessoa humana, quando ela mais precisa. Porque ninguém precisa de previdência, de assistência ou do SUS quando está bem. É na hora do resgate, no momento mais difícil. É um momento incerto, é aí que entra. É como um seguro, um grande seguro, que a gente contribui para manter e proteger quem não pode se sustentar. A nossa equipe agradece a entrevista do professor André, somos muito gratos por essa entrevista e boa noite. Boa noite, pessoal. Me sigam nas redes sociais, @o cara dos carros, _.